Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. Nesse vídeo a gente já vai um pouco mais mão na massa e vamos começar a configurar o nosso servidor que está aqui no Brasil, na minha conta Voltr, Data Center Brasil. Seguinte, eu vou começar esse vídeo respondendo duas perguntas. Primeira, vale a pena contratar um servidor no Brasil? Sim, vale a pena, desde que seja um servidor bom, tá? Se você pegar um servidor ruim no Brasil, com hardware antigo, com hardware lento, a resposta com certeza vai ser mais lenta do que servidor na Alemanha ou nos Estados Unidos, tá? Então, sim, vale a pena usar servidor no Brasil, mas considere que tem que ser um server bom, como por exemplo da Vultr, da Google Cloud, da Amazon também tem servidores muito bons no Brasil. E tem mais algumas poucas empresas. A maioria das empresas que vendem servidor no Brasil não são de boa qualidade, então acaba sendo mais lento do que usar um server nos Estados Unidos ou até na Alemanha, né, na Europa de forma geral, tá? Respondendo essa pergunta. E claro, você tem que saber que servidor no Brasil é um pouco mais caro devido aos impostos. Em geral, uns 30% mais caro, tá bom? Outra pergunta. O que é mais viável? Contratar um servidor mais pequeno no Brasil ou contratar um servidor grande na Europa ou nos Estados Unidos? O que é mais rápido? Seguinte, deixa eu te responder essa pergunta de uma forma bem eficiente, para que você entenda isso. O servidor ele tem que ter o tamanho adequado para executar as suas aplicações. Se as suas aplicações precisam de um servidor com 4 GB de memória RAM e 2 núcleos de processamento, você vai precisar desse servidor tanto aqui como lá nos Estados Unidos ou na Europa, tá? O servidor é o mesmo tamanho. Então, se você consegue executar a sua aplicação no servidor do Brasil vai, um exemplo, 2 GB de memória RAM e 2 núcleos de processador, você também vai precisar de um servidor do mesmo tamanho lá na Europa. Contratar um servidor maior que esse é desperdício de recursos e desperdício de dinheiro. Então, assim, vale a pena você contratar o servidor no tamanho que você precisa, de acordo com o orçamento que você tem. Se o seu orçamento é muito curto, quem sabe você deva escolher uma Hetzner e pegar um servidor na Alemanha ou até nos Estados Unidos, utilizando serviços da Hetzner, que são um pouco mais baratos, ou talvez um cloud na DigitalOcean, que é um pouco mais barato que Brasil, né? Enfim, vai depender do seu orçamento. O tamanho do servidor é o mesmo, então espero que eu tenha conseguido explicar isso para você, tá? Bom, vamos para a parte divertida, vamos configurar esse servidor. Para configurar esse servidor, para que ele tenha condições de hospedar sites WordPress e outras aplicações, ele precisa de alguns serviços rodando. Isso são serviços de páginas web, né? Que nesse caso aqui a gente tem de opção Lightspeed, tem Nginx, tem Apache, precisa de um serviço de banco de dados, tá? E precisa do PHP. Então é isso que precisa basicamente para um servidor rodar. E tem vários scripts prontos para fazer essa configuração do servidor. Eu gosto bastante do WordUps. É uma aplicação excelente para configuração de servidores, só que ele tem uma curva de aprendizagem um pouco maior, porque é tudo por linha de comando. Mas nessa sequência de vídeo, devido a pedidos de alunos e por uma facilidade, uma flexibilidade um pouquinho maior, eu vou configurar esse servidor com uma aplicação chamada AAPanel. Tá? Ela é bem popular, a gente já tem um curso completo sobre a AAPanel, né? E eu vou seguir algumas orientações do nosso curso de AAPanel para configurar esse servidor. Então nós temos aqui o Gerenciando Web Academy, que a gente tem muitos cursos e muitos conteúdos diferenciados aqui dentro. Temos o curso Super Servidor, baseado no WordUps. Enfim, tem uma série de cursos aqui dentro, muitos mesmo. E como base para fazer essas configurações, eu vou seguir aqui o nosso curso de AAPanel e vou configurar esse servidor com a AAPanel. Eu vou pular algumas aulas aqui, que são explicações mais passo a passo do nosso treinamento, e vou direto ao que interessa. Primeiro a gente vai para a instalação do AAPanel. Então tem uma série de comandos aqui que eu vou seguir para fazer a instalação do AAPanel nesse servidor que a gente contratou em aulas anteriores. Bom, primeiro eu vou ter que fazer um acesso SSH a esse servidor. Então eu vou abrir o meu PUD, tá? Vou jogar o endereço de IP aqui. Para quem não conhece, cara, a gente tem muitos vídeos no canal falando sobre SSH. A gente também tem treinamentos sobre SSH no Gerenciando Web. Enfim, a gente tem uma série de treinamentos que você pode seguir
para se orientar se você tiver dificuldades aqui. Mas o que a gente vai fazer aqui já é um pouco mais fácil, não é nada muito complexo. Vou dar um accept aqui no servidor, meu usuário aqui eu sei que é root, tá? E a minha senha eu vou pegar aqui no meu servidor, tá bom? Eu posso copiar a senha aqui, nem vou olhar ela, e vou colar a minha senha e dar um enter e já estou logado no servidor. Agora eu vou seguir os passos do nosso treinamento de aPanel para fazer a instalação do aPanel no servidor. Vou ampliar um pouquinho essa tela e vou colocar ao lado, aqui ao lado, a tela do nosso treinamento, ok? Vamos fazer assim, aí vai ficar bem legal para você seguir também. Bom, primeiro passo a gente vai fazer a atualização do nosso servidor, lembrando que ele está com Debian 7. Para a aPanel é interessante que você use o Debian 7 ou o Debian 8, tá? São duas distribuições ideais para, no caso, para a aPanel. Mas como é um servidor um pouco pequeno, a gente começou com o mais pequeno aqui da Vultr, né? É um servidor com 1 GB de RAM e um núcleo de processador, que é pouco isso é pequeno. Mas eu quero ver até onde a gente consegue chegar com esse servidor. Também é ideal, nessas situações, usar um sistema operacional um pouco mais leve. E o Debian 7, quer dizer, o CentOS 7, CentOS, tá? O CentOS 7, ele é um pouquinho mais leve do que o CentOS 8. Se não me engano, eu falei Debian antes, tá? É porque eu particularmente adoro o sistema Debian, mas eu queria falar CentOS, tá? Se eu falei Debian em algum momento aqui, considere que eu tenha falado CentOS, tá bom? Vamos deixar rodar aqui o processo de instalação. No processo de atualização inicial do servidor, aqui a gente está executando a atualização. Vou pegar o próximo comando aqui para finalizar a atualização. Vou executar ele logo depois que terminar essa primeira parte aqui de atualização. Então, o Yum Update seria atualizar pacotes existentes e o Yum Upgrade seria instalar novos pacotes. Pronto, agora vamos instalar novos pacotes. Nada para fazer. E eu gosto de trabalhar com o editor de texto Nano, então vou instalar ele aqui. Eu me instalo Nano, né? Ele me disse aqui que já está instalado, mas não tem problema. O hostname do servidor, eu vou alterar aqui o hostname dele. Vamos ver como é que está. É certo já, porque eu nomeei o servidor corretamente, né? O nome do servidor, o hostname, eu já citei aqui como server.gerenciandoweb.org e é este mesmo o hostname que eu quero utilizar. Só vou fazer uma pequena alteração aqui no hostname para... Deixa eu só ver, só para conferir aqui o hostname está correto, é isso mesmo. E eu só vou fazer uma alteraçãozinha no hosts aqui para configurar corretamente o IP. Então nós temos aqui essa linha aqui referente ao nosso servidor, né? Então aqui está o nosso IP de localhost, mas eu quero usar o IP no meu servidor, nesse caso aqui. Eu vou copiar essa linha, o meu endereço de IP, vou substituir aqui. Opa, deixa eu substituir essa parte aqui pelo endereço de IP real do meu servidor, tá bom? Então vamos pegar ele aqui. Esse daqui pode ser importante dependendo da configuração que você utiliza. E aqui nós vamos usar o nosso IPv6. Tá? Então IPv4 e IPv6. IPv6, vou pegar aqui o meu endereço de IPv6. E vou colocá-lo aqui. Dá um Ctrl X para sair, Y para salvar, Enter para confirmar. Então essa primeira configuração está ok. Vamos seguir os passos aqui de instalação. Primeiro, você está o nosso fuso horário como América São Paulo. Claro que aqui no nosso curso tem um vídeo ensinando passo a passo o que significa cada coisa que a gente faz aqui. Agora eu vou dar um reboot no servidor, simplesmente para de fato aplicar qualquer alteração que a gente tenha feito até aqui, tá bom? Então com esse reboot vai reiniciar o servidor e agora a gente já volta com a instalação do aPanel. Vamos acessar de novo o nosso servidor. Vou copiar o endereço de IP dele aqui. É uma boa ideia alterar essa senha que aparece aqui, tá? Esse password é uma boa ideia você fazer a alteração dele.
Mas nesse nosso exemplo aqui não vamos manter o mesmo. Deixa eu fazer login. Agora a gente já pode executar a instalação do apanel, tá? Vamos lá, vou copiar o comando de instalação do apanel aqui, vou colar ele e vou dar um enter e vou deixar executar a instalação. Ele vai me pedir se eu quero realmente instalar o apanel no diretório www. É isso mesmo, eu vou dar um Y para dizer que sim, enter para confirmar. E aí agora vai correr um processo de instalação do apanel. Vamos esperar, deixar rodar essa instalação e depois a gente já vai acessar o painel. Enquanto isso daqui acontece, a gente já pode configurar o DNS para o nosso domínio. Eu, como serviço de DNS, eu estou usando o Cloudflare, tá bom? Então, o meu domínio, o gerenciandoweb.org, que é o exemplo que a gente está usando aqui, a gente precisa adicionar alguns records de DNS. Isso daqui, a gente já tem aulas aqui no Gerenciando Web sobre DNS, tá? Sobre Cloudflare e tudo isso a gente já tem cursos prontos aqui. Então, a gente está avançando alguns passos nesses vídeos que eu estou gravando nesse momento. Aqui nós já temos aulas sobre domínios, né, que é importante que você saiba. A gente tem aulas sobre DNS, a gente tem treinamento completo aqui abaixo sobre o Cloudflare, que é a ferramenta que a gente vai usar para gerenciar DNS também, tá bom? Então temos vários treinamentos aqui dentro que seriam basicamente pré-requisitos se você está chegando nesses vídeos aqui sem nenhum conhecimento prévio, tá? Então, para deixar isso claro, o que eu vou fazer no DNS aqui, mas se você prestar atenção, acho que você vai conseguir fazer tudo. Primeiro, eu vou deixar o meu server acessível pelo hostname. O hostname do meu server é server. E nisso, eu vou pegar o meu IPv6, primeiro o IPv4 aqui, copiar o meu endereço de IP, tá bom? E vou criar esse record com as nuvens desabilitadas. Agora eu também vou criar o meu hostname. Isso aqui é para fazer o acesso pelo painel depois, tá? Vou usar o server novamente e agora o meu endereço de IPv6, né? Deixa eu pegá-lo aqui, tá? E vamos lá, vamos inserir esse record aqui com a nuvem do Cloudflare desabilitada. Agora a gente vai criar outro registro, que é o registro para o root, né? Que é um registro do tipo A, com a nuvem de momento desabilitada. Vou pegar aqui o meu endereço de novo, o IPv4. Isso daqui é para tornar o site acessível, ok? Vou pegar aqui o meu IPv4 e vou jogar o meu IP aqui, ok? Então, esse daqui eu já torno a raiz do meu domínio acessível. São os records necessários para isso. Deixa eu pegar de novo o IPv6 aqui e vou criar outro record agora do tipo IPv6, que é esse cara aqui. Aqui de novo vai um arroba para dizer que ele é referente à raiz do meu domínio, tá bom? E aqui vai o meu IPv6 de nuvem desabilitada, salvar. E finalmente eu vou criar mais um registro do tipo cname. Aqui vai www. Deixa eu só o caps lock ativado aqui. Aqui vai www. Opa, www é igual a gerenciandoweb.org, tá? Então essas são as configurações iniciais. Claro que mais passo a passo a gente tem o nosso curso de apanel e todos os cursos que eu mencionei aqui, que você pode se inscrever no link que você vai achar abaixo a esse vídeo, na descrição do vídeo, tá bom? Isso daqui já é o que eu preciso fazer nesse primeiro momento no Cloudflare, né, na configuração de DNS. Porque eu estou mantendo o proxy desabilitado? Porque nesse servidor a gente consegue fazer uma série de boas configurações de segurança, então eu não preciso usar esse proxy aqui tanto para segurança, apesar que sim, se você utilizar o proxy do Cloudflare dá para aprimorar bem a segurança. E eu também não preciso ativar isso nesse momento para otimizar desempenho, porque um dos principais recursos de desempenho do Cloudflare é justamente o de CDN. E como o meu servidor já está no Brasil e o meu público está no Brasil, o CDN aqui não vai fazer uma diferença tão significativa. E aqui no caso do Cloudflare ele entregar uma parte do conteúdo por CDN, né? Em algumas conexões
E já o meu servidor ele entrega todo o conteúdo, incluindo requisições PHP, a banco de dados, por já numa boa resposta, porque o servidor já está próximo ao pessoal. Então eu mantenho nesse caso aqui isso daqui desabilitado, tá? Tem situações específicas que pode ser interessante você habilitar essas nuvens, mas não, nesse momento nós não vamos usar isso. E aqui eu já tenho uma mensagem de que o nosso panel foi instalado corretamente e eu vou copiar essas informações aqui para fazer o acesso ao nosso painel. Deixa eu só abrir uma anotação que eu tenho aqui e vou jogar aqui essas informações. Então ele me dá aqui o endereço de acesso, é um endereço de acesso temporário, e aqui agora eu preciso do meu usuário e senha, que é esse aqui, nesse caso é esse usuário aqui, e essa daqui é a minha senha, tá bom? Vamos lá, vamos colocar esse usuário e essa senha e já vamos fazer as primeiras configurações aqui do nosso servidor. E olha só que bonitinho o panel, né? Esse painel é bem top, bem limpo, bem bom de trabalhar. Agora, algumas coisas importantes. Servidor pequeno, né? Então vamos economizar recursos. Esses daqui seriam o pacote LAMP e LAMP, né? Que seria pacote com Nginx, né? Serviço de páginas web Nginx. Esse daqui seria a opção com Apache. Nginx é bem superior, mas nós não vamos usar nenhum nem outro. Eu vou trabalhar aqui com o Open Lightspeed. Por isso que nesse momento eu não vou fazer essas instalações aqui, tá? Eu vou pegar aqui no meu App Store e vou instalar as aplicações de uma maneira bem seleta, só o que eu realmente quero instalar. Não vou instalar coisa desnecessária. Não vou colocar nesse caso FTP, eu não vou colocar PHP MyAdmin. Se você quer essas aplicações, sim, você pode instalar, elas estão disponíveis aqui. Mas não, eu por aqui eu não vou usar, tá bom? Vamos lá, eu vou rodar os serviços aqui, vamos ver o que a gente vai usar. Primeiro, PHP. Até o momento nós temos do PHP 5.2 até o 8.1. Eu ainda vou optar nesse momento pelo PHP 7.4 porque ele é mais leve e é um servidorzinho mais pequeno. O PHP 8.0 é uma boa opção. E o 8.1 ainda não é utilizável com o WordPress, porque acaba tendo algumas questões aí que são incompatíveis com grande parte dos plugins de WordPress e gera alguns conflitos. Então não vou usar o PHP 8.1 por isso. O 8.0 é uma boa opção, mas ele é um pouco mais pesado do que o 7.4. Servidor pequeno, vou optar pelo 7.4. Servidor maior, talvez daria para optar pelo 8.0, tá? Nesse meu presente momento. Como vai ser a instalação? Vai ser compiled, vai ser devagarzinha ou vai ser rápida? Ela vai ser rápida. Então vou dar um fast aqui, como é uma instalação agora, né? O que é a diferença do compiled? O compiled seria para você fazer instalação de novos aplicativos em um servidor que já está em produção. Porque aí ele vai instalar bem devagarzinho, sem usar muitos recursos do servidor. E quando a gente escolhe o fast, ele aloca 100% dos recursos do servidor para executar essa instalação. Então enquanto ele instala aqui, o meu servidor vai estar com o CPU praticamente em 100%. Aqui eu vou aguardar concluir essa instalação, que vai demorar alguns minutos, e depois a gente retorna quando finalizar, tá bom? Agora eu estou instalando o serviço de PHP no meu server. O PHP é indispensável para o WordPress. Bom, beleza. PHP instalado. Agora vamos ao próximo serviço que a gente precisa instalar. Como eu falei, ó, FTP, PHP MyAdmin eu vou pular, tá bom? Não vou usar eles. Vamos para a próxima página aqui. E agora eu vou fazer a instalação do, vamos achá-lo, Open Lightspeed. Por que eu vou usar o Open Lightspeed aqui como serviço de páginas web? Porque ele já tem algumas formas, um plugin de otimização para o WordPress que é bem interessante. E ele é compatível, ele tem uma compatibilidade muito boa com todos os plugins e tudo mais que você possa utilizar no WordPress. E aqui nos testes que eu fiz com o panel, ele conseguiu entregar bem mais desempenho do que outras configurações baseadas em Nginx ou então em Apache, no caso do panel. Então vou instalar o Open Lightspeed e vou deixar fazer a instalação do Open Lightspeed. Beleza, Open Lightspeed instalado. E nessa página aqui tem mais algumas aplicações interessantes. Tem, por exemplo, aqui o Reds, né? Tem o Feituban. O Reds ajuda no desempenho, o Feituban na segurança. E tem mais algumas coisas aqui que podem ser interessantes em algumas situações, como por exemplo o On-Click Deployment,
que seria a instalação de aplicativos com um único clique. Nesse caso, eu vou pular essa página e vou instalar só o básico no servidor. Qual que é o próximo passo, o que mais a gente precisa instalar? Serviço de banco de dados. Deixa eu ver, só vou dar uma geralzinha aqui para ver o que mais tem. A gente tem aqui backup para o G-Drive, backup para o AWS, firewall de sistemas, são algumas coisas interessantes para a gente ter no nosso servidor. Tá? Para fazer a utilização de serviços de e-mail, que a gente também pode instalar no nosso servidor, seria interessante ter um plano maior. Então aqui vamos trabalhar de forma um pouco mais básica. O que falta agora ainda? Serviço de banco de dados. Deixa eu localizá-lo aqui, no MySQL. Vamos clicar aqui em Install. Qual versão? Se eu subir muitas versões aqui, a versão MySQL 8, ele não é recomendado para, no caso 5.7, 5.5, tem que ter um servidor de 2 GB de memória RAM superior para usar um serviço de MySQL um pouco mais recente. Eu vou usar o 5.6 aqui, é um pouco antigo, mas ele é bem mais leve. Então, como o servidor é pequeno, vamos ficar dentro dessa limitação, né? Vamos instalar o MySQL 5.6 e vamos executar a instalação. Vamos aguardar concluir e aí a gente já parte para os próximos passos. Esses 3 serviços são os básicos que a gente precisa para ser um servidor web, para realmente conseguir fazer a instalação do WordPress, que é PHP, serviço de banco de dados, e também um serviço de páginas web. Com isso, o WordPress e outras aplicações web já funcionam. Essas outras aplicações aqui dentro, elas aprimoram o desempenho e aprimoram segurança, algumas delas. Claro que tem outras aplicações com outras funções, mas as que a gente recomenda são todas voltadas para aprimoramento de desempenho e aprimoramento de segurança. A gente tem vários conteúdos sobre isso aqui dentro do nosso curso de APN, tá bom? De momento, a gente só vai realmente executar serviços essenciais aqui no nosso servidor, ok? Deixa eu ver se já finalizou essa instalação. Pronto, finalizou a instalação. Beleza, serviços básicos instalados e agora a gente vai vir aqui nas configurações e vamos fazer algumas coisinhas. Primeiro, vamos mudar o nome aqui do alias do servidor, isso aprimora a segurança. Eu vou colocar aqui gerenciando web, né? Porta de acesso 7800. Até alguns dias atrás ele estava usando outra porta aqui numa instalação nova. Então veja aí como é que tá. Não dá para modificar, né? Ou vou deixar, no momento eu vou manter essa porta 7800, mas uma indicação de segurança seria alterar ela para fugir do padrão, tá? Esse Security Entrance dá para desativar dependendo da situação, mas primeiro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e colocar um domínio aqui, que é o nosso hostname, que é o server.gerenciandoweb.org, tá? Esse daqui a gente já setou lá no nosso DNS, a gente já fez esse cara apontar para cá. Agora eu já posso dar um save aqui, tá? Vou dar um save e o que vai acontecer? Ele vai me deslogar aqui pelo IP, né? E vai me jogar para essa página aqui do... no caso deu um not found aqui. Por quê? Porque eu preciso entrar com esse Security Entrance aqui. Então eu preciso desse códigozinho aqui para conseguir acessar o painel de novo. Então eu preciso jogar o 7800 aqui para essa entrada segura que ele gerou para você na primeira tela, que é essa daqui, ó. Bom, então carregando aqui com essa entrada de segurança aqui que ele gerou para nós na instalação, ele já carregou de volta a nossa tela de login. Se você tiver dificuldades nesse passo aqui, por algum motivo perdeu o acesso, você pode usar o comando BT lá no terminal. A gente tem aula sobre isso no nosso curso de APN e recuperar o acesso de diferentes formas, tá bom? Mas nesse momento eu preciso de novo do meu user e senha aqui, que está anotado e que a gente deve alterar depois. A gente vai fazer essa alteração em seguida. Então vamos pegar esses dois caras aqui e vou fazer login de novo no painel. Olha só, login realizado. E aqui tem algumas coisinhas para corrigir. Primeiro, botar um SSL nessa instalação do painel. Então vou vir aqui em Settings e vou habilitar o SSL do painel. Eu tenho certificado, não, eu quero usar o Let's Encrypt. Um e-mail, eu vou usar aqui o contato @ gerenciandoweb.com.br, tá?
é o meu contato. Sim, eu entendo os riscos de instalar o SSL, se não tiver certa configuração, você pode perder o acesso ao painel, mas está tudo ok, vou dar um submit. Por que ele vai conseguir instalar o SSL? Porque antes eu já fiz toda a configuração de DNS aqui, tornando o painel acessível pelo subdomínio server, que é nele que eu estou fazendo a instalação do SSL, né? E-mail é um e-mail válido que ele vai receber as notificações de renovação e assim por diante. Porque, como eu vou usar o Let's Encrypt aqui, ele expira dentro de 3 meses. Só que tem uma tarefa cron que fica agendada aqui que renova o SSL de forma automática. Tá? Então aqui ele vai correr um tempinho para fazer a instalação do SSL. E assim que concluir, já vai voltar com o HTTPS ativo no nosso painel. Olha só, HTTPS SSL instalado, ok? Agora tem algumas coisas que você pode fazer. Se você quiser remover essa entrada segura, você pode remover aqui e dar um submit. E aí você só precisa dessa porta. Então agora o acesso do painel ele é feito sob simplesmente o endereço. Agora não precisa mais daquela entrada segura sendo feito isso. Se eu abrir numa guia anônima, carregar aqui o server.gerenciandoweb.org, der um enter, ó, não deu nada. Agora se eu usar aqui dois pontos, acho que é 7800 a porta, ele vai carregar nossa tela de login sem precisar mais daquela entrada segura, ok? E essa porta você pode alterar por aqui, estando entre esse range, entre a porta 8888 e 6553, então tem que estar no meio desses números aqui, tem que estar entre eles. Beleza, essa parte de configuração aqui inicial configurada. E aqui algumas coisas que eu não uso nessa barra lateral. Então, posso dar um set aqui. Eu não vou usar esse monitor de recursos aqui, que eu não uso. O FTP eu não uso. E é isso. Acho que é só isso por enquanto. Essa parte de segurança, terminal, Chrome, App Store. Isso daí tudo vai ficar no nosso menu lateral. Então, essas configurações iniciais aqui não são complexas, mas é importante que você tenha alguma percepção, né, tenha algum conhecimento para compreender isso daqui de forma mais simplificada. Mais uma vez, a gente tem o curso completo de API no Gerenciando Web. E aqui é uma boa ideia ativar o Listing IPv6, que aí ele vai aceitar conexões sobre IPv6 e os usuários, as pessoas que têm rede IPv6, vai ter uma resposta mais rápida do site. Hoje as internets, de forma geral, as operadoras ainda não estão configurando IPv6, com algumas poucas exceções. A minha operadora de internet aqui, ela libera IPv6 para minha rede. Então, quando eu acesso os sites que estão hospedados aqui, porque eu também configurei a questão do IPv6 aqui, né? A resposta vai ser estabelecida sobre IPv6, que é um pouco mais rápido do que IPv4. Então, para pessoas que têm IPv6 na rede, vai ser uma resposta mais rápida do que quem só tem o IPv4. Legal, agora a gente tem esse menu lateral aqui, onde a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer para fazer a instalação de websites e tudo mais, mas isso a gente vai abordar no próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um joinha no vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal. Você dando um joinha no vídeo, você ajuda a gente, tá? E se você puder ajudar a gente também ajuda você com mais conteúdos novos, tá bom? Então dá um joinha, que o YouTube entende que o vídeo é bom e distribui, leva esse vídeo para mais pessoas, pelo menos ele tende a fazer isso. E dessa forma a gente também tem um pequeno rendimento a mais aqui e anima a trazer novos conteúdos para você, tá? E se você quer ser notificado sobre os próximos vídeos, esse daqui é apenas um vídeo de uma sequência de vídeos, se inscreve no canal, que aí mais uma vez o YouTube tende a lhe notificar quando a gente posta novos vídeos. Não é sempre que ele notifica, mas às vezes ele faz o serviço dele decentemente. Então se você quer ser notificado quando a gente posta um novo vídeo, se inscreve aí no nosso canal. É isso, e aguardo por você na próxima aula. Um forte abraço, tchau, tchau.